Olá, gente mais que boa, tudo bem? Meus irmãos, nós temos vivido um tempo em que nós temos esperado um verdadeiro milagre. Mas milagre maior, Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Milagre maior que Deus quer fazer é nos salvar. Por isso ele mandou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa deve ser a nossa pregação. Então, nós temos que ter uma sinceridade piedosa em relação à palavra de Deus. E o que é essa questão de sinceridade piedosa? O que é piedade? Piedade é uma demonstração de amor ou afeto pelas coisas religiosas. É uma devoção. É também uma virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que ele merece. Pensando nisso, eu vou ler um versículo que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 17, que diz assim: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do nosso próprio Deus. Eu vou ler em outra versão, uma versão que eu gosto muito, que vai dar um entendimento melhor para aquilo que, de uma certa forma, nós vivemos hoje. Veja só essa versão. Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade, da parte de Deus e na sua presença. Então, essa sinceridade de Deus em relação à sua palavra é uma característica que o Senhor deseja marcar os nossos corações por sua graça. A maneira pela qual nos relacionamos com a palavra de Deus é uma grande prioridade para o nosso Senhor. Na igreja primitiva, alguns já estavam se relacionando incorretamente com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo mesmo já dizia isso aos coríntios, né? Porque não estamos como muitos, não é isso? As escrituras, elas nos alertam de algumas coisas, e uma das coisas é sobre a tentação que as pessoas enfrentariam com relação ao uso inadequado da palavra. Veja o que Paulo diz a Tito, capítulo 1, verso 10 e 11. Há muitos insubordinados, faladores ociosos e enganadores, especialmente os da circuncisão, cujas bocas devem ser paradas, que subvertem famílias inteiras, ensinando coisas que não deveriam, por uma questão de ganho desonesto. Tito foi avisado que muitos, não só de fora, mas no seio da igreja também, dentro da igreja, eles já estavam se rebelando contra a mensagem da genuína palavra de Deus. Eles estavam na conversa sem sentido e no engano religioso que vieram dos legalistas, que adoravam impor a lei às pessoas. Era necessário que esses homens fossem silenciados com a verdade, porque estavam minando o bem-estar espiritual de famílias inteiras. Eles estavam ensinando coisas que eram biblicamente inaceitáveis. A motivação deles era a vantagem financeira que eles poderiam adquirir vendendo as inverdades que eles pregavam. Hoje, muitos são tentados a buscar o ganho material, que geralmente vem daqueles que facilmente compram os esquemas religiosos. Paulo também alertou sobre outros que seriam motivados pelo poder e influência que uma mensagem pregada de forma hábil, mas distorcida, poderia produzir. Veja o que ele fala lá em Atos, capítulo 20, verso 29 e 30. Pois eu sei que, depois da minha partida, lobos selvagens entrarão entre vocês, não poupando o rebanho. Também entre vocês homens se levantarão falando coisas perversas para afastar os discípulos depois de si mesmo. Os verdadeiros discípulos
seguem o Senhor Jesus. Além disso, um verdadeiro discípulo quer ajudar os outros em sua busca de seguir a Jesus. Esses enganadores queriam que outros os seguissem. Eles querem fazer o seu nome próprio para que as pessoas não sigam a Cristo, mas sigam a Ele. Essa ameaça, então, seria dupla. Os incrédulos implacáveis entrariam de fora da igreja. Além disso, veja a expressão, dentre vós, homens com uma mensagem adulterada surgiam dentro da igreja. Parece que a gente está vivendo isso hoje, né? Parece que o apóstolo Paulo está escrevendo isso para nós hoje. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o pastor Delci, de saudosa memória, Delci de Souza Lima. E ele era um defensor da verdade bíblica, tanto que o seminário que ele montou, né? Que ele fez com que algumas pessoas pudessem estudar através daquele seminário, tinha o lema seguinte: formar líderes segundo o coração de Deus. Em uma conversa com ele, eu perguntei para ele assim: pastor, como é que a gente faz então para defender a causa do evangelho? Ele, simples, com aquela calma dele, me disse o seguinte: Elton, pregue a verdade. Então, a sinceridade piedosa é amar as Escrituras e pregar aquilo que Deus quer falar. E não pregar uma palavra palatável a gosto do freguês. Nós devemos proclamar a verdade, mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Devemos proclamar a verdade que é de Deus e que está na sua palavra, na Bíblia, que Ele deixou para nós. E fazê-la com genuinidade, sabendo que o nosso Deus está vendo. Que o Senhor nos ajude a não sermos descuidados na mensagem ou desonestos por motivos relativos à sua palavra. Que neste tempo nós possamos aproveitar e pedir que Deus nos marque com a sinceridade piedosa em relação à sua palavra. Pregar a verdade a tempo e a fora de tempo. Esse deve ser o nosso objetivo. Que Deus te abençoe.